Se eu lhe perguntasse hoje, o que diferencia uma notícia de uma reportagem, você saberia me responder? Caso sim, já pode pular o vídeo. Caso não, fica aí, porque agora você vai aprender a diferenciar esses dois textos jornalísticos. A notícia e a reportagem são gêneros jornalísticos, usados para informar a sociedade sobre acontecimentos e assuntos de interesse público. Apesar de serem parecidos, possuem diferenças importantes. É isso que estudaremos nesse vídeo, para você saber responder quem parar você na rua e falar o que é uma notícia do que é uma reportagem. A notícia é um texto jornalístico que apresenta um acontecimento real, atual e relevante, procurando informar o leitor de maneira clara e objetiva. Exemplos de acontecimentos que podem virar notícia é uma mudança de calendário escolar, uma chuva forte que atingiu uma tempestade, uma competição esportiva, uma nova descoberta científica, uma decisão do governo, um acontecimento importante em uma comunidade. Um exemplo é uma escola municipal realizou nesta segunda-feira uma feira de ciências que reuniu estudantes de diferentes anos. Os trabalhos foram apresentados durante todo o período da manhã. Esse pequeno texto já informa o que aconteceu, onde e quando, o famoso lead. Já a nossa querida reportagem também informa sobre acontecimentos reais e é um texto jornalístico. Mas, porém, entretanto, todavia, em inglês, mas normalmente é mais aprofundada e extensa do que uma notícia. Um repórter pode entrevistar pessoas, consultar especialistas, pesquisar documentos, apresentar dados, explicar causas e consequências, mostrar diferentes pontos de vista e ainda apresentar informações históricas. Imagine que uma notícia diga: uma cidade registrou fortes enchentes nessa semana. Uma reportagem poderia investigar por que a cidade sofre com enchentes, quais bairros foram afetados, como os moradores foram atingidos, o que dizem os especialistas, quais medidas podem evitar novos problemas. Assim, a reportagem vai além do acontecimento, buscando informar o leitor mais aprofundado. Não é só aquilo que está na ponta do iceberg, a gente está falando do que está bem dentro do iceberg. Se ainda assim você não conseguiu diferenciar uma notícia de uma reportagem, a gente vai falar agora. O objetivo da notícia é informar rapidamente. Agora o da reportagem é informar e aprofundar. Não importa o tempo, ele quer que você saiba de tudo, da ponta até o mais profundo do iceberg. A extensão, a notícia é menor e a reportagem maior. O aprofundamento da notícia é menor e o da reportagem maior. Entrevistas podem aparecer em notícias e são muito incomum em reportagem. Dados e pesquisas podem aparecer em notícias e frequentemente aparecem na reportagem. Contextualização é mais limitada na notícia, pero a reportagem é mais desenvolvida. A atualidade é muito importante para a notícia, porém a reportagem é importante, mas pode abordar temas mais amplos, não só mais atual. A estrutura é mais direta na notícia e na reportagem bem mais elaborada, bem mais diferente. Na notícia é mais o que aconteceu. A reportagem é o que aconteceu, investigação, contexto e explicações. Uma notícia costuma apresentar manchete ou título, que é o título principal, deve chamar a atenção para o acontecimento. Tipo, escola realiza feira de ciências nesta segunda-feira. Depois disso, temos a linha fina, que é uma frase que complementa o título e apresenta uma informação adicional, como o evento reuniu estudantes e apresentou projetos sobre meio ambiente e tecnologia. Nem toda notícia possui a linha fina. Depois disso, a gente tem o lead, que é o início da notícia. Geralmente, apresenta informações mais importantes. É o primeiro parágrafo. O lead costuma responder perguntas como quem, o que, quando, onde, como e porquê. Essas são as conhecidas como as 6 perguntas fundamentais do jornalismo. Inclusive, as 6 perguntas fundamentais, o que são? Imagine essa notícia: escola promove a campanha de arrecadação de alimentos. Podemos perguntar, o que aconteceu? Uma campanha de arrecadação. Com quem? Com as escolas e ser estudante. Quando?
durante determinada semana. Onde? Na escola. Como? Por meio da coleta de alimentos. Por quê? Para ajudar famílias necessitadas. Tudo isso são as perguntas que ajudam o leitor a compreender melhor desde o início, para depois a gente aprofundar mais pelo tema. E essas perguntas ajudam o jornalista a não deixar de fora informações essenciais para o leitor compreender a informação que está sendo escrita no gênero jornalístico notícia. Lídia, a gente tem o corpo da notícia, onde aparecem os detalhes. A notícia pode explicar como o acontecimento ocorreu, quem participou, quais foram as consequências, dados importantes, declarações de pessoas envolvidas e informações complementares. Uma característica muito comum é a pirâmide invertida. Na estrutura tradicional da notícia, as informações mais importantes aparecem, primeiro, mais importante, complementares e, por fim, os detalhes. Isso permite que o leitor compreenda rapidamente o essencial e depois, se ele quiser, continuar lendo a notícia. Estrutura da reportagem. A reportagem pode ter uma estrutura mais flexível. Ela pode apresentar o título, que apresenta o assunto, a introdução, que introduz o tema e desperta o interesse do leitor, o desenvolvimento, que aprofunda o assunto utilizando entrevistas, pesquisas, estatísticas, documentos, explicações, relatos e diferentes perspectivas. E entre aqui a gente já tem uma coisa que a gente vai estudar no vídeo de matemática, que a gente vai aprender amanhã ou depois de amanhã, que é as estatísticas. Então já se inscreve no canal para não perder esses negócios não. E por fim a gente tem a conclusão, que retoma ou amplia a questão apresentada inicialmente. Pablo, no meio do vídeo eu falei que a gente tem entrevistas. Mas o que são entrevistas? Entrevistas são muito utilizadas em reportagem. Pode aparecer de duas maneiras. Em discurso direto, que reproduz a fala da pessoa, que é, segundo o professor, abre aspas, a atividade ajudou os estudantes a compreender melhor o assunto, fecha aspas. Aqui a gente pode utilizar os aspas ou o travessão para indicar o discurso direto. O discurso indireto é quando o jornalista apresenta falas com as suas próprias palavras, como o professor afirmou que a atividade ajudou os estudantes a compreender melhor o assunto, sem nenhuma aspas, só ele falando mesmo. Uma reportagem pode utilizar diferentes recursos, como fotografias, vídeos, gráficos, mapas, tabelas, entrevistas, documentos, estatísticas, depoimentos, opiniões de especialistas, entre muitos outros. Isso ajuda o leitor a compreender melhor o assunto. A linguagem jornalística geralmente procura ser clara, objetiva, precisa, compreensível e adequada ao público. A notícia geralmente evita opiniões pessoais do jornalista. Como um exemplo inadequado para uma notícia temos, infelizmente, a prefeitura tomou uma decisão absurda. Infelizmente seria um modalizador, que é uma palavra que muda a perspectiva do leitor através das palavras do jornalista. Aqui existe uma avaliação pessoal. A forma mais objetiva é: a prefeitura anunciou a mudança do sistema de transporte. Simples, clara e objetiva, sem nenhuma opinião. É a notícia. Uma coisa importante de diferenciar é: notícia não é opinião. É importante diferenciar fato. A escola iniciou as aulas às 7 da manhã. E opinião: o novo horário é muito melhor. Não. A notícia deve concentrar principalmente nos fatos verificáveis. Isso não significa que o jornalismo não trabalhe com opiniões. Existem outros gêneros jornalísticos, como artigo de opinião, que possuem justamente essa finalidade de apresentar e defender uma posição. A notícia não serve para isso. Deixe para lá a notícia. Fontes jornalísticas. Uma boa notícia ou reportagem precisa utilizar fontes confiáveis, como pessoas envolvidas no acontecimento, especialistas, instituições, documentos oficiais, pesquisas científicas, dados estatísticos, etc. O jornalista deve verificar as informações antes de publicá-las, não é para sair postando qualquer coisa. Tem que verificar com pessoas formadas, classificadas, que viram ou que testemunharam, que sabem falar do assunto. Não pode chegar e falar simplesmente com uma veinha que nem não sabe nem o que aconteceu e falar. Simplesmente não pode. Outra coisa, o problema mais importante do jornalismo atualmente é as circulações de informações falsas. Antes de acreditar de qualquer coisa ou compartilhar uma informação, você precisa verificar quem publicou, quando foi publicado, qual é a fonte original, outros veículos confiáveis divulgaram a mesma informação, se o texto apresenta evidências e se o título parece exagerado para provocar uma reação.
O que esse problema se chama são as famosas fake news. Você provavelmente já deve ter ouvido falar. Agora você quer saber onde que você pode encontrar suas notícias ou reportagens? Hoje a gente pode encontrar em jornais impressos, revistas, televisão, rádios, sites jornalísticos, aplicativos, redes sociais, podcasts e canais de vídeo. O formato mudou com a tecnologia, mas a informação de formar continua sendo a mesma. Não tem diferença. Vamos agora para um exemplo de notícia. Estudantes realizam feira de ciência. Linha fina. Alunos apresentaram projetos sobre o meio ambiente durante eventos realizados na segunda-feira. Os estudantes de uma escola municipal realizaram nesta segunda-feira uma feira de ciências. O evento aconteceu durante o período escolar e reuniu projetos desenvolvidos por alunos estudantes de diferentes anos. Entre os trabalhos apresentados estavam experiências relacionadas ao meio ambiente, energia e à tecnologia. Professores acompanharam as apresentações e orientaram os estudantes durante as atividades. A feira teve como projeto estimular e pesquisar e aproximar os estudantes da ciência brasileira e do mundo. Agora, um exemplo de abordagem de reportagem. Se o assunto fosse o desperdício de água nas cidades, uma reportagem poderia começar apresentando o problema, depois de investigar. Título: água desperdiçada. Por que esse problema continua crescendo? Depois disso, poderia trazer dados sobre o consumo, entrevistas com moradores, entrevistas com especialistas, informações de órgãos públicos, explicações sobre o desperdício, fotografias, gráficos, possíveis soluções. Perceba que a visão da reportagem constrói uma visão mais completa do problema. Para uma prova, o que você precisa saber? Se cair notícia, lembre: texto jornalístico que informa sobre um fato real, relevante e geralmente atual, utilizando linguagem clara e objetiva. E, se cair reportagem, lembre: texto jornalístico que aborda um assunto de maneira mais aprofundada, podendo utilizar entrevistas, pesquisas, dados, documentos e diferentes perspectivas. A diferença principal é: notícia foca no acontecimento, reportagem foca no acontecimento, aprofundamento e a contextualização. Fórmula para decorar: notícia, informar. Reportagem, informar, investigar e contextualizar. E é isso que a gente vê entre notícias e reportagem. Provavelmente agora você deve saber diferenciar uma notícia de reportagem. Então, agora que você sabe falar, se você quiser voltar a ver de novo para aprender e fixar melhor na cabeça, pode. Agora você pode também ver outro vídeo do Pablo Explica ou esperar para sair o próximo vídeo se você sempre acompanha meu canal. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!